Poceiro intitulado tentou roubar a casa do meu irmão. Há vários anos, meu irmão Dan se mudou da Califórnia para o estado de Washington e construiu uma casa de 3 quartos em um dos 2 terrenos que havia comprado quando tinha 18 anos. Ele morava em uma comunidade agradável com um pequeno lago e tinha uma associação de proprietários. Durante a crise econômica de 2008, ele enfrentou dificuldades financeiras e nós o ajudamos. Para nos retribuir a ajuda, em março de 2016, ele veio para a Califórnia por um período prolongado para trabalhar em nossa casa, que havia sido negligenciada por causa de ajudá-lo. Ele era muito habilidoso em reformar casas e fez um trabalho fantástico. Em novembro, o amigo do meu irmão, Jake, ligou para ele e perguntou se um amigo dele, Tuna, poderia ficar em um dos quartos por $400 por mês. Dan trabalhou por muitos anos com Jake na construção de casas para um investidor, então confiou no julgamento de Jake, precisava do dinheiro e pensou que seria bom ter alguém confiável lá para cuidar da casa. Dan dirigiu de volta para Washington, limpou um quarto, colocou uma fechadura na porta do quarto dele, trancou a porta e colocou algumas de suas coisas em uma área de armazenamento no canto do garagem. Tuna parecia simpática e deu a Dan $400 pelo primeiro mês. Nunca houve um contrato de aluguel por escrito. Era apenas verbal e temporário, porque Dan voltaria em 6 meses. Tuna nunca fez outro pagamento. Nós ligávamos e perguntávamos a ela, e ela sempre dizia que havia enviado, mas nada nunca chegava. Então, o que estava acontecendo em sua casa? Descobrimos que algo estava errado depois que o vizinho de Dan ligou e depois de questionarmos Jake. O vizinho reclamou que a casa havia se transformado em uma casa de drogas, cheia de pessoas e carros entrando e saindo a qualquer hora da noite. No início de junho de 2017, Dan voltou para Washington e entregou a Tuna um aviso de despejo de 3 dias. Ela saiu, dizendo que tinha outro lugar para morar e buscaria suas coisas depois. Ele permitiu que ela buscasse suas coisas em outra data. Ele só queria que ela saísse. Ele começou a trabalhar em reparos e a limpar a casa. Eu enviei um pacote com algumas roupas, uma sacola de compras temática da Califórnia e cartões presente para gasolina e comida. 5 dias depois, Tuna apareceu com 2 homens que socaram Dan no rosto. Eles queriam retomar a casa à força. Dan foi ao vizinho e chamou a polícia. A polícia chegou e, em vez de prender os homens e Tuna, levou Dan para a cadeia por não comparecer a uma audiência de pensão alimentícia, o que resultou em um mandado de prisão contra ele. Antes de vir para a Califórnia, ele achou que tudo relacionado ao pagamento atrasado de pensão alimentícia para sua filha adulta independente e bem-sucedida de 23 anos já havia sido resolvido. Ele não tinha ideia de uma audiência, já que são notificados por correio, e Tuna nunca havia encaminhado seu correio, que era uma das coisas que ela prometeu fazer. O golpe de pensão alimentícia em Dan é outro assunto que terei que apresentar posteriormente. Então, a polícia basicamente entregou a casa para Tuna. Ela e seus comparsas entraram, trocaram as fechaduras e colocaram uma barra de metal longa na porta da garagem para que não pudesse ser aberta do lado de fora. Eles roubaram o pacote que enviei para Dan e gastaram os cartões presente. Enquanto isso, minha família e eu estávamos de férias no Havaí e eu recebi uma ligação do Dan na prisão. Passei um dia inteiro das minhas férias no quarto do hotel tentando descobrir como tirá-lo da prisão. O pagamento de fiança não podia ser usado em casos de pensão alimentícia. Finalmente, o deixaram sair quando eu paguei uma pensão alimentícia de $350. Ele havia ficado preso por 3 dias e os invasores tinham se apossado da casa, então, quando ele voltou para casa, teve que chamar a polícia para prendê-los por invasão de propriedade. Afinal, a Tuna tinha sido despejada, saiu e não tinha mais permissão para estar lá. Eles eram invasores de acordo com todas as contas, mas o Estado dá preferência às pessoas que afirmam estar alugando, exigindo assim que o proprietário passe pelo sistema judicial para remover os chamados inquilinos, que na verdade são invasores. A polícia chegou e o prejudicou novamente. A Tuna afirmou que estava alugando a casa toda e a polícia acreditou nela em vez de acreditar no Dan. Ela disse ao policial que sairia em 10 dias e o policial disse ao Dan que ele poderia ter a casa de volta em 10 dias, porque a Tuna disse que sairia até então. Você está brincando comigo? Dan foi instruído a sair das instalações ou ser preso. Era a casa dele. Ela estava invadindo. Ele entrou em sua minivan e partiu, sem ter para onde ir além de sua van. É claro que a Tuna não saiu depois de 10 dias. Dan voltou após 10 dias e chamou a polícia novamente.
Mais uma vez, a polícia disse a ele para sair ou ser preso. Não sabíamos o que fazer em seguida. Um dos membros do conselho da Associação de Proprietários, que tinha alguma experiência em gerenciar propriedades imobiliárias, tentou nos ajudar. Ela disse que ele precisava de um aviso de despejo de 20 dias, então a Tuna sairia, e que isso sempre funcionava para ela quando tinha que despejar inquilinos. Ok. Então o aviso de 20 dias foi postado e esperamos. Tuna não saiu. Dan foi até a casa dela e começou a limpar o lixo espalhado pelo quintal, esperando que ela saísse. Tuna chamou a polícia, dizendo que ela era locatária e que ele estava perturbando-a. Mais uma vez, Dan foi ordenado a sair ou ser preso. Desta vez, Dan colocou o celular no viva voz e eu ouvi toda a interação entre ele e a polícia. Sim, ele teve que sair ou ser preso. Dan nem sequer conseguiu tirar suas ferramentas de construção da garagem e não pôde trabalhar sem elas, e sendo sem teto, como ele poderia trabalhar? O que ia acontecer com todas as suas posses, suas coisas sentimentais? Seu quarto já tinha sido arrombado muito antes, suas coisas removidas e as pessoas tinham usado o quarto. Era quase o fim do verão. Nós estávamos pagando as prestações da hipoteca dele e estava ficando muito difícil para todos. Então algo bom aconteceu. Um amigo gentil, Adam, o convidou para ficar em sua casa, o que Dan aceitou. Durante esse tempo, Dan trabalhou para Adam com ferramentas emprestadas e também participou de algumas reuniões educativas de locatários e proprietários. As pessoas nas reuniões foram prestativas e instruíram Dan sobre como proceder, levando a questão para o tribunal. A polícia não iria adiante sem uma ordem judicial para despejar fisicamente Tuna. Seria difícil arcar com o custo de contratar um advogado, mas eventualmente conseguimos um. Dan postou uma convocação judicial na porta de sua casa, já que Tuna nunca atendia a porta, e isso é o que se faz legalmente neste caso. Toda vez que ele postava uma convocação judicial, ele tinha que dar a ela um aviso legal de uma semana, o que ele fez. Ele apareceu no tribunal e a Tuna não compareceu. Então ele ganhou por falta de comparecimento, certo? Errado. O juiz disse que a Tuna não foi notificada corretamente porque o aviso foi postado por Dan em vez de uma pessoa anônima. Dan saiu do tribunal. Os advogados das reuniões entre proprietários e locatários estavam lá e não conseguiam acreditar. Infelizmente, Adam teve que sair da casa que estava alugando, então Dan teve que voltar a morar em sua van. Era outono no Pacífico Norte e estava ficando frio. A polícia começou a incomodá-lo se ele dormisse em sua van. Alugamos quartos de motel para Dan. Uma vez, enquanto estava em um motel, Dan ouviu uma batida na porta no meio da noite. Ele pensou que era a equipe do motel e abriu a porta. 2 homens invadiram o quarto e o espancaram para roubá-lo. Eles quebraram o dedo dele e lhe deram uma concussão. Dan correu para sua van, dirigiu até um estacionamento e dormiu. Ele se recusou a voltar para o motel. As coisas estavam começando a piorar de uma maneira muito ruim. Encontrei um advogado de uma organização sem fins lucrativos que trabalhou de graça para ajudar. Ele usou aquele aviso de despejo de 3 dias que Dan havia dado para a Tuna em junho como base para o caso. Eu encontrei online. O texto era apropriado e tinha sido entregue corretamente. O advogado teve que saltar por inúmeras aros e comparecer a audiências judiciais. O mesmo juiz presidiu todos os casos relacionados a despejos, e ela sempre favoreceu os inquilinos, inclusive os mais mimados. Isso demorou uma eternidade, cerca de 3 meses, e Dan ficou acabado, sem teto, doente, deprimido e às vezes desaparecido. Uma vez, eu liguei para todos os hospitais, cadeias, abrigos para sem-teto e até mesmo o banco de alimentos, procurando por ele. Seu carro foi apreendido 4 vezes. Ele foi hospitalizado 4 vezes. Foi perseguido sem fim e assediado pela polícia. 3 vezes eu o encontrei porque estava listada como seu contato de emergência em seu seguro estadual quando ele apareceu em hospitais. Enquanto tudo isso acontecia com Dan, meu marido sofreu um grave acidente de moto, e eu tive que cuidar dele, trocando seus curativos, etc. Ok, eu estou chorando agora. Isso foi tão difícil de suportar, lembrar e difícil de escrever sobre. Eu não podia deixar e voar para Washington para ajudar meu irmão, mas eu estava fazendo tudo aqui embaixo para recuperar sua casa com o advogado. Eu consegui quartos de motel em outros motéis quando pude. Eu paguei 4 vezes para tirar sua van da apreensão.
Enviei-lhe telemóveis e pacotes de cuidados, entregues nas lojas UPS. Uma vez, Dan se perdeu e não tinha sua van nem seu telefone. Ele acabou em um hospital que entrou em contato comigo. Ele me contou que havia se sentido muito mal e havia ido ao hospital mais cedo, mas que foi liberado depois de examiná-lo, mesmo depois de implorar para que o deixassem ficar porque se sentia terrivelmente doente. Ele acabou desmaiando na calçada do abrigo do Exército da Salvação, que não o deixou entrar, e outro sem-teto ligou para o 911. Então ele voltou para aquele hospital com uma condição muito séria que afetava seu coração. Pedi para que o hospital me ligasse no momento da liberação, para que eu pudesse arrumar um motel para Dan. Eles não fizeram isso. Então, ele foi encontrado em um parque com um clima gelado, vestindo um par de scrubs, uma camiseta, uma moletom e apenas um sapato. Um policial da cidade me ligou e o levou para um motel, onde ele ficou por um tempo. Eu enviei um pacote de cuidados para lá. Dan contou-me que, uma vez, quando estava a ser assediado pela polícia por cozinhar comida num parque, desabafou e disse-lhes que eram comunistas e que a culpa era deles que era sem abrigo porque deram a sua casa a um poceiro. Um caminhão de bombeiros chegou para que ele não fosse preso com os bombeiros lá, mas acho que a polícia não gostou muito dele por dizer isso. Em outubro, Dan foi preso por dirigir embriagado enquanto dormia em um estacionamento do Walmart. Eu tive que salvá-lo da prisão por causa disso. Toda vez que ele não chegava às audiências, eles postavam mandados de prisão contra ele. Uma vez ele estava preso e eles se recusaram a lhe dar sua medicação, então eu tive que socorrê-lo porque ele se sentia muito horrível. Em meados de novembro, a polícia prendeu Dan novamente por não comparecer ao tribunal para o chamado incidente de dirigir embriagado. Ele implorou para que eu o socorresse. Apesar de o fiador ter pago a fiança no final da tarde, a cadeia libertou à meio da noite, novamente sem veículo, apreendido, um telemóvel morto, sem carregador na carrinha, sem dinheiro, etc. Descobri mais tarde que esta cadeia só liberta pessoas à noite, para que possam obter crédito e sejam pagas pelo Estado durante todo o dia. Naquela noite ele foi libertado, era o aniversário da nossa mãe falecida. Dan foi então encontrado inconsciente em uma vala perto de um paredão em um estacionamento da Starbucks. Ele teve um fêmur quebrado, quadril quebrado, coluna rachada, uma contusão na cabeça, e esse dedo ainda estava quebrado, do incidente no motel. Os médicos avaliaram que ele havia sido atingido na parte de trás da cabeça com um objeto contundente. Não sabemos quem o fez. A última coisa de que se lembra foi de um carro da polícia a passar. Ele foi transportado de avião para um grande hospital em Seattle, a cerca de 50 quilômetros de onde estava. Assim que pude, peguei um voo para Seattle e o visitei. Os médicos me mostraram as radiografias e ele tinha inúmeras hastes e pinos colocados em seu corpo para reconstruí-lo. Nessa época, estávamos nos aproximando de ter a casa de volta. Fui até a casa com o cunhado de Ada, Paul, que estava armado. Batemos na porta e exigi que os invasores entregassem a cadeira de balanço da minha mãe falecida. O amigo estúpido, Jake, estava lá e a entregou pela porta. É uma grande cadeira de herança estilo missionária e eles haviam queimado na cadeira a palavra desperdiçado em letras de 4. A ordem judicial finalmente ficou disponível, mas tivemos que agendar o despejo de acordo com a disponibilidade da polícia, o que levou mais 2 semanas. Foi agendado para o início de dezembro. Voltei brevemente para casa na Califórnia e retornei na noite do despejo. Dan ficou no hospital por quase 2 semanas. Quando ele recebeu alta, eu organizei um hotel agradável de longa duração perto de casa para ele morar até que a polícia desocupasse os invasores. Paul nos ajudou muito. Ele estava com a polícia na desocupação, trocou todas as fechaduras e segurou a casa. Ele buscou Dan no hotel e Dan pôde testemunhar a desocupação daquela vaca mimada do inferno. Ela foi a única que ficou na casa. Um aviso tinha sido colocado na porta para alertar todos a saírem, mas como de costume, ela não achou que teria que sair por algum motivo. Isso a pegou completamente de surpresa. A polícia bateu na porta e exigiu que ela saísse imediatamente. Ela perguntou se poderia pegar isso e aquilo, mas não podia. Ela pegou seu cachorrinho, bolsa e saiu sem mais nada. A polícia colocou um aviso na porta depois que Paul tudo segurou. Dan foi levado de volta ao hotel e então eu cheguei. Eu gostaria de ter visto a desocupação, mas não consegui pegar um voo cedo o suficiente. Os vizinhos disseram que um monte de pessoas veio para casa naquela noite batendo na porta tentando entrar, mas não conseguiram.
Eles quase chamaram a polícia, mas as pessoas foram embora. Nós fomos lá todos os dias por cerca de uma semana para limpar. Dan estava confinado a uma cadeira de rodas e estava com medicamentos pesados, então foi difícil. Ele não podia ajudar muito, mas fez o seu melhor. A casa estava em estado de calamidade. Havia literalmente 5 toneladas de lixo nos jardins ao redor da casa. O serviço de descarte de lixo não estava em funcionamento durante esse período, então eles apenas empilharam ao redor da casa. De um lado da casa havia uma enorme pilha de lixo feita de cerca de arame. Tinha cerca de 8 pés por 8 pés e pelo menos 12 pés de altura. O quintal da frente era horrível com várias pilhas de lixo com cerca de 4 pés de altura. Tona deixou todas as coisas na cozinha, nos armários e alimentos podres em panelas. Os tapetes estavam encharcados de xixi de cachorro. Havia roupas e tralhas por toda parte. Havia muitos pedaços de vidro triturado incorporados na entrada de cascalho como se ela quisesse que furássemos os pneus. Sobre a entrada da casa para a garagem havia uma armadilha perigosa que poderia literalmente ter matado alguém. Era feito de grandes grampos de metal pesado com um estojo de joias de vidro equilibrado no topo dos grampos. Poderia ter caído na cabeça de alguém se não fosse descoberto e alguém tivesse mexido um pouco. A água havia sido desligada por meses pela associação de moradores porque eles controlavam o poço e o sistema de água. Assim que você não paga as taxas da associação, a água é cortada. Todos os banheiros estavam entupidos de fezes. O sistema de esgoto era impossível de desentupir e mais tarde DB descobriu que haviam jogado terra e recipientes de plástico pelos canos. Ele teve que ir debaixo da casa e desmontar os canos para tirar tudo. Pendurada na parede à vista no quarto principal estava a sacola de compras da Califórnia que eu havia enviado para Dan no pacote que Tona havia roubado. Ela a pendurou lá para me provocar. Eu não sou super religioso, mas senti o pior tipo de mal ali e tive que rezar e expulsar os espíritos malignos daquela casa. Eu fiquei por semanas lá limpando e contratando pessoas para limpar o jardim e deixar a frente da casa limpa. Mais tarde, Dan e Adam lidaram com um pilar de lixo ao lado da casa. Todas as ferramentas de construção que pertenciam a Dan foram roubadas. Ele não conseguia trabalhar muito de uma cadeira de rodas, mas precisava das ferramentas para consertar sua própria casa. Dan persistiu, porém. Ele finalmente chegou ao ponto em que podia andar. Agora ele não pode andar por longos períodos, fica cansado facilmente, mas pode fazer as coisas lentamente. Ele tem alguns colegas de quarto legais que o levam para lugares e cuidam dele às vezes. Muitas de suas ferramentas foram substituídas. Ele lixou a mensagem "Vasta" da cadeira de balanço da mãe. Nós investimos muito dinheiro em ajudá-lo, mas o que mais se poderia fazer? Era uma situação de vida ou morte. Aquela era a casa que ele havia construído tantos anos atrás. Foi a coisa mais perversa que já encontrei. Isso vinha de todas as direções. Ouvi dizer que a invasora assustadora morreu um ano depois. Ninguém quis abrigá-la e ela foi de pessoa em pessoa ficando onde podia. Se ela tivesse sido decente e gentil, provavelmente poderia ter sido uma colega de quarto e ter um lugar, mas ela achava que poderia simplesmente tomar a casa de alguém. Vizinha louca intitulada tenta descolorir o gato da minha irmã. Gato se vinga. Eu considero isso uma história de vingança nuclear, mas não no sentido tradicional. Isso aconteceu há muitos anos. Minha irmã mais velha tinha essa vizinha horrível e malvada que tinha uma séria obsessão pelo gato siamês de focinho de selo de minha irmã. A vizinha maluca era uma mulher divorciada, de cabelos pretos e cheia de curvas, que irritava todo mundo no bairro. Ela não entendia nada sobre limites e gostava de ir para as casas das pessoas sem ser convidada, bisbilhotar, abrir gavetas e armários e mexer nas coisas. Uma vez ela até foi até a geladeira de alguém e pegou uma cerveja, depois ficou irritada quando o dono da casa atirou. Se você deixasse sua porta, a da frente ou de trás, destrancada por mais de 10 minutos, havia chances dela simplesmente entrar. Ela roubava decorações de jardim dos quintais das outras pessoas e já foi flagrada em mais de uma ocasião pegando algo que havia pegado de uma prateleira ou mesa de uma casa que invadiu, e sempre fazia birra quando era pega. A polícia foi chamada muitas vezes, mas ela era boa em ser patética, então a maioria das pessoas não apresentava queixas. Infelizmente, isso a tornava mais ousada. Basicamente, ela era a vaca malcriada do bairro. Minha irmã era, infelizmente, uma de suas vítimas favoritas.
Ela vinha, a sem ligar antes, entrava à força e pedia, exigia, ver o gato da minha irmã, dizendo como ele era bonito e o quanto ela queria um gato igual a ele. Minha irmã, sendo bastante não confrontacional, deixava ela ver o gato, a que não gostava da mulher, e depois a fazia sair. A vizinha maluca nunca queria sair e basicamente tinha que ser empurrada para fora da porta. E ela me desprezava porque eu não a deixava entrar quando eu atendia a porta, nem tolerava a porcaria dela de qualquer maneira, se ela passasse pela minha irmã. A vizinha maluca era obcecada pelo gato e oferecia comprá-lo várias vezes. Mas a irmã amava aquele gato. Ele era o menorzinho da ninhada e rejeitado pela mãe. Minha irmã o alimentou com mamadeira, cuidou dele como uma mãe e salvou sua vida. Ele não era um animal de estimação, era um filho dela. Então, é claro, a irmã sempre dizia não. E isso deixava a vizinha extremamente irritada. Um dia o gato fugiu, ele não era um gato de rua, então a irmã e eu imediatamente começamos a procurá-lo. Estávamos verificando as plantas e vasos de flores no quintal da irmã, quando ouvimos um miado muito distintivo, de pura raiva, seguido por um grito humano de dor, vindo da casa da vizinha maluca. De repente, a porta dos cachorros na porta de trás da casa da vizinha maluca se abre e sai correndo o gato da minha irmã, sua cauda e uma pata traseira cobertas com o que cheirava como água sanitária. Eu sou alérgico à água sanitária e reconheci imediatamente o cheiro enquanto ele passava por mim, correndo em direção a nós e entrando na casa da irmã. Logo em seguida, a porta dos fundos da vizinha se abre e ela sai, praguejando. Marcas de unhas rasgadas adornavam sua bochecha esquerda e uma das mãos tinha uma mordida profunda que havia completamente encharcado uma das luvas, do tipo que se recebe com qualquer kit de tingimento de cabelo, que ela estava usando e correndo pelo braço e mão dela. Acontece que, quando o gato escapou, a vizinha o agarrou, o levou para dentro e tentou usar água sanitária para tirar a cor marrom da cauda e patas dele, a fim de mudar sua aparência para que ela pudesse ficar com ele. Infelizmente para ela não sabia nada sobre gatos siameses e o quão violentos eles podem ser. Eles eram originalmente guardiões de templos por um motivo haha. No momento em que a vizinha colocou a água sanitária na cauda do gato, ele ficou completamente furioso, soltando aquele miado de raiva que ouvimos, arranhando o rosto da vizinha e afundando seus dentes profundamente em sua mão. Ela se empurrou entre os arbustos, aqueles que parecem cabeças de pincel verde, que a vizinha usava para separar a linha de propriedade e começou a gritar. Não gritando. E esganiçando. Ela alegou que o gato da minha irmã tinha vagado para a cozinha dela, enquanto ela estava cozinhando e quando tentou pegá-lo, ele atacou sem motivo. Obviamente, isso era uma completa mentira. A vizinha então começou a ser racista e preconceituosa comigo e minha irmã. Eu sou meio hispânica. Temos pais diferentes. Ela gritou que minha irmã era estúpida por manter um animal tão perigoso e que minha irmã pagaria todas as suas contas médicas. Então, ela foi para cima do rosto da minha irmã, empurrou minha irmã com força no peito, com a mão que não estava ferida, dizendo que iria chamar o controle de animais e tinha a intenção de fazer o bicho ser sacrificado. Vizinha abriu a boca para a gritar mais coisas, mas minha irmã, depois de ouvir aquela última declaração e sem uma palavra ou aviso, a atingiu. Ela caiu no chão, agora segurando o olho esquerdo. Minha irmã então sugeriu em voz alta que vizinha fosse se ferrar com um babyliss quente e correu para dentro para encontrar seu gato, enquanto eu ligava para a polícia. Tudo, do começo ao fim, durou cerca de 5 minutos. Minha irmã encontrou se escondendo na lavanderia e rapidamente o limpou na pia. Enquanto isso, vizinha ainda estava no chão do nosso quintal, uivando como uma banside, até que a polícia chegou. Eu contei a eles o que aconteceu e eles mais tarde falaram com minha irmã, depois que ela cuidou do gato, que deu a eles a mesma história que eu, admitindo ter batido em vizinha, em legítima defesa, é claro. Não ajudou o caso dela o fato de vizinha ter deixado uma marca de mão sangrenta na camisa da minha irmã quando a empurrou. Vizinha, é claro, contou uma história completamente diferente. A história dela era de que ela estava prestes a descolorir o cabelo quando o gato da minha irmã entrou e a atacou. Ela também disse que eu e minha irmã atacamos também. Aparentemente, eu a chutei no estômago depois que minha irmã a socou, mas os policiais não encontraram evidências de contusões, e os arranhões em seu rosto mascararam o inchaço do olho dela. Acho também que os policiais fizeram vista grossa para isso, considerando as circunstâncias, mas, como havia uma clara trilha de sangue levando para a porta de trás aberta de vizinha, os policiais sentiram que tinham causa provável para entrar. Acho que se vizinha tivesse prestado mais atenção, ela teria se recusado a permitir a entrada deles. A trilha de sangue levou a uma pia no banheiro do primeiro andar. Sangue,
pelos de gato, um aplicador de clareamento e a caixa em que veio estavam na pia e no chão. A coleira do gato estava no lixo. A vizinha continuou tentando se fazer de vítima, mas os policiais não acreditaram. Ela foi presa e minha irmã a processou por roubo e agressão. A vizinha também foi pega por posse de bens roubados. Os policiais encontraram um monte de tocadores de DVD e CD, ainda em suas caixas, sentados em sua mesa de café e no quarto sobressalente ao lado de seu banheiro, e ela tinha um monte de garrafas de medicamentos com os nomes de outras pessoas em sua cozinha. Descobriu-se que ela também estava roubando analgésicos dos vizinhos quando os visitava. E, como ela era uma inquilina, o proprietário deu o pé nela por violação de contrato. Ela foi para a cadeia e teve que pagar a conta do veterinário do gato. Ele ficou bem, mas um pouco traumatizado e teve uma mancha amarela na bunda, patecalda por vários meses. A mão da vizinha ficou infectada da mordida do gato e descobriu-se que isso também causou danos aos tendões e nervos. Moral da história: fique fora das casas das pessoas, e tenha o bom senso de não mexer com um gato chamado Lúcifer. Você sempre é uma garçonete, não importa em qual restaurante estamos. Eu sou uma garçonete em um restaurante local. No meu dia de folga, eu marquei um encontro para almoçar com um rapaz da escola. Claro, não no restaurante onde trabalho, em outro lugar. O trânsito estava horrível, então ele estava atrasado. Eu estava sentada à minha mesa, olhando para o cardápio. Novamente, não no restaurante onde trabalho. Em uma parte diferente da cidade, com uma culinária completamente diferente. Uma mulher se aproximou e arrancou o cardápio das minhas mãos. Ela grunhiu. Por que você está apenas sentada aqui? Estamos esperando o atendimento há 45 minutos. Não, eles não estavam. Eles entraram no mesmo momento que eu, há 10 minutos, e já haviam recebido bebidas. Então, sem querer me envolver, eu apenas disse: senhora, eu não trabalho aqui. Sem olhar nos olhos ou mesmo levantar a voz. Eu ainda não a reconheci neste ponto. Ela ficou especialmente irritada e disse: não minta para mim, você é garçonete. Você me serviu na semana passada, não se lembra? Foi quando eu vagamente comecei a me lembrar dela entrando no restaurante. Não porque eu tenha uma memória especialmente boa, mas porque ela era difícil de esquecer. Ela veio ao nosso restaurante mexicano, reclamou que sua refeição havia sido servida com molho picante à parte. Depois que a refizemos com o molho picante dentro, ela devolveu, porque estava muito apimentada. Então, pacientemente expliquei, mais paciente do que ela merecia, mas tendo em mente que ela poderia voltar à nossa mesa novamente. Eu sou garçonete no restaurante mexicano que você já visitou antes, mas não sou garçonete aqui no hamburgueria que estamos agora. Ela ficou totalmente sem reação e disse: ok, então, você é garçonete? Pegue um papel e uma caneta e anote nossos pedidos. E estamos esperando. Nesse ponto, ela começou a elevar a voz, então toda a civilidade ou compostura que eu estava exercendo meio que foi para o ralo. Fui bem firme. Eu sou garçonete, mas não aqui. Estou apenas tentando desfrutar meu almoço, assim como você. Eu não trabalho aqui em nenhuma capacidade. Ela respondeu, com uma cara séria e reta: mas você é uma garçonete treinada e este lugar claramente está atrasado. Vocês não fazem algum tipo de juramento ou algo assim? Um pouco de malicious compliance entrou em ação, porque raramente consigo confrontar esse tipo de estupidez no meu papel como garçonete, porque 99,9% das vezes acontece enquanto estou trabalhando. Então peguei uma caneta e papel que eu guardo na minha bolsa e me aproximei da mesa deles. Anotei todos os pedidos. Então eu disse a eles que, como perceberam, o lugar está cheio, então demoraria cerca de 45 minutos e eles deveriam apenas aguardar. Até trouxe o ketchup que pediram, a peguei em outra mesa, e então, eu fui embora. Enviei uma mensagem para meu encontro para me encontrar em um lugar a algumas quadras dali. Foi um bom momento, aliás. No dia seguinte, a senhora ligou para o meu chefe no meu restaurante real, então acho que ela entendeu que eu trabalhava em outro lugar, além de ter desabafado completamente com o gerente do restaurante em que eu estava comendo, então, talvez ela não tenha entendido? Me senti mal quando percebi a situação difícil em que deixei as pessoas que realmente trabalhavam na hamburgueria, então voltei no dia seguinte para me desculpar e verificar o que aconteceu. Felizmente, eles foram legais e rimos disso.
O cara com quem conversei disse: estávamos tão confusos porque ela descreveu a garçonete com detalhes explícitos, mas ninguém remotamente parecido trabalha aqui. Achamos que ela tinha enlouquecido. Meu chefe sabia quem eu era a partir da descrição dela e disse a eles que leva isso muito a sério e perguntou em que dia isso ocorreu. Quando disseram a ele, ele disse: você deve estar enganado, porque é o dia de folga daquela garçonete e ela não estava aqui. Depois de alguns gritos e gritos irritados no meu gerente muito amigável sobre como ainda preciso representar o restaurante onde quer que eu vá, ela desistiu. Agora é só torcer para que ela não apareça no meu restaurante real, hahaha. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.